Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Vocês desculpem, só agora eu estou entrando em contato com vocês, mas é que eu tinha combinado com o professor Orlando, com a própria universidade, de nessas aulas de rádio jornalismo, a gente utilizar o máximo possível a aula prática no estúdio da rádio, no estúdio da universidade. E eu fiz um convênio com a Rádio Cariri, né, onde eu apresento um programa diário das 5 da manhã, das 4 da manhã às 6, das 4 às 6 da manhã. Mas a forma de pagamento seria o seguinte: eu levaria os alunos para o estúdio da rádio, a rádio altamente profissional, e não receberia nada em dinheiro da rádio. Então, combinei com o professor Orlando, eles podem fazer nesse sentido. A rádio serve de laboratório, você leva, ensina e a gente pratica o máximo possível. Eu pensava em fazer transmissão de futebol, transmissão de eventos, de uma série de coisas para que pudesse servir de aproveitamento para vocês. Mas, infelizmente, com essa chegada da pandemia, desmontou tudo. Né, desmontou tudo. Nem para o estúdio eu posso levar ninguém, porque a própria rádio não permite. Então desmontou tudo. Lá na universidade também, né, a gente não pode ter aula presencial. Então isso atrapalhou tudo e eu, como sou já do grupo de risco, né, já quase 70 anos de idade, então eu tive que me recolher para ficar isolado, até em atendimento às orientações médicas e da própria família. Então fui para a minha granja e fiquei lá. Só agora que a gente está voltando, estão abrindo, e há essa possibilidade de fazer aula remota ou também videoaula. E eu acho o seguinte: a aula remota, a gente não tem como garantir a presença do aluno. Então fica assim muito vago. Então, eu conversando com o Gustavo e o pessoal da coordenação, o pessoal disse: não, professor, o senhor pode utilizar o método que o senhor achar melhor. E eu achei melhor fazer a videoaula para vocês. Estou aqui no meu estúdio, em casa, para fazer essa videoaula. Estou utilizando os recursos técnicos, inclusive com chroma key e tal, para sobrepor, né, esse fundo aí que vocês estão vendo, e a gente vai tentar conversar com vocês. Muito bem, eu sempre nas minhas aulas, eu gosto muito de começar perguntando, fazendo uma pergunta para os meus alunos e alunas. É o seguinte: se eu chegasse agora com alguém de uma empresa de radiodifusão e quisesse contratar algum de vocês, né, qualquer um de vocês, para trabalhar na rádio, você estaria apto para assumir a função? E eu ainda pergunto mais, já que vocês serão bacharéis em comunicação. Se eu perguntasse assim, eu gostaria de contratar um diretor de jornalismo. Você estaria preparado para ser um diretor de jornalismo? Outra coisa, se eu perguntasse assim, eu gostaria de contratar um diretor-geral para a emissora, você estaria preparado para tomar conta dessa emissora? Porque nós estamos na universidade nos preparando profissionalmente. Então, nós temos que sair para oferecer um trabalho profissional, uma capacitação, para que aqueles que vierem a nos contratar fiquem satisfeitos e aí a gente gere o nosso trabalho e os nossos salários. Afinal de contas, é para isso que nós estamos preparando como profissionais, é para o mercado de trabalho. Então, para responder essas perguntas, eu diria assim: você estaria apto? A pergunta que eu acho que seria mais correta era ainda não. Né? Ainda não. E neste ainda não, aí eu respondo para vocês. Então, vamos nos preparar. Não é isso? Então, vamos começar então o nosso bate-papo, a nossa conversa, para que haja o melhor entendimento possível e vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. Muito bem, vamos então. Eu sou Marcilon Gonzaga,
Professor Marcilon Gonzaga está aí aqui na tela. Professor Marcilon Gonzaga, especialista, professor especialista Marcilon Gonzaga. O meu telefone é esse que vocês estão vendo aí. 988009913. 988009913. E o meu e-mail, pelo qual nós vamos conversar muito, né, através desse e-mail, é o gonzagaluna@globo.com. gonzagaluna@globo.com. Então, este é o meu e-mail e vocês gravem aí porque nós vamos trabalhar muito com isso. Muito bem, meus queridos, eu sempre, nas minhas aulas, gosto de fazer indagações e o porquê das coisas. Por que isso? Para que serve isso? De onde vem isso? Então, eu quero começar com vocês falando sobre o que é a informação. Nós vamos trabalhar muito com informação. E o que é informação? Informação, né? Vamos ver aqui, vou colocar na tela para vocês verem. Informação. Eu digo aqui, informação é a resultante do processamento, manipulação e organização de dados. Preste atenção no que eu digo isso, porque nas minhas aulas, tudo que eu digo, tudo que eu converso com vocês, vai servir para vocês responderem ao questionário, valendo nota, tá certo? Então, uma das perguntas que eu vou fazer, o que você entende por informação? Né? Informação, aí eu digo aqui, e você pode me responder de outra forma, mas com esse conceito, né? Informação com essa ideia. A informação é o resultante de processamento, manipulação e organização de dados. O que é que eu estou dizendo? É o resultante de trabalho. Você pega a informação, um dado, e você trabalha. Você organiza. Você dizer manipular não é aquela questão política que a gente tem de manipular alguém, não. Mas é você dar o tratamento adequado. E aí nós vamos chegar em radiojornalismo. Muito bem, então quando eu digo aqui informação é a resultante do processamento, manipulação e organização de dados, de tal forma que que represente uma modificação, essa informação que você pega, esses dados que você obtém, ele represente uma modificação ou quantitativa ou qualitativa, ou em número ou na qualidade, no conhecimento do sistema. Tá certo? Pode ser humano, pode ser animal, pode ser uma máquina, tudo que você recebe. Então, esse conhecimento que você recebe, essa informação que você tem, você trabalha ela, tá certo? Você dá uma trabalhada para que ele sirva para o ser humano, para que ele aproveite. E aí eu chego num ponto que a gente diz, a notícia só é importante, notícia verdadeiramente só é importante, quando ela serve para prevenir ou modificar uma situação. Fora disso, é tapeação. Tá certo? Então, se a informação é esse trabalho que a gente pega, que a gente coleta, essa garimpagem que a gente pega e transforma, dar o tratamento adequado para que ele sirva para o conhecimento humano, ou para que a gente possa aplicar na rádio, então a gente está entendendo mais ou menos o que é a informação. E aí a gente sabendo que informação é essa captação de dados, nós vamos chegar ao jornalismo. Aí a gente já pergunta o jornalismo. E prestem atenção que essa resposta que eu vou dar agora vai servir exatamente para que você me dê na prova essa resposta. Jornalismo. O que é jornalismo? Aí ele responde aqui, olha. Prestem atenção que ele diz, jornalismo é a coleta, né? O apanhado que você pega, a investigação e análise, né? Você pega, o jornalismo é a coleta, você pegar um dado, um fato, ou a investigar um fato
e analisar essa informação. Por que você deve analisar essa informação? Porque nem toda informação serve para o jornalismo. Não é? Nem toda informação serve para o jornalismo. Por exemplo, você pega uma notícia, você vai pegar uma notícia de um estupro. Aí o cara vai lá, pega lá o estupro. Aí o que, quem, quando, como, por quê. Aí vai pegar, aí vai botar o nome da pessoa estuprada, o endereço da pessoa estuprada. Isso aí não serve para nada. Então, você analisando isso, você vê logo, isso aqui não é jornalismo. Né? Então, ele diz, é a coleta, investigação e análise de informação para a produção e distribuição de relatórios sobre eventos, fatos, ideias e pessoas. Quer dizer, você pega aqueles dados, vê se ele é realmente só uma informação, né? Ou se serve para ser notícia, para essa produção, para depois você distribuir, né, esses relatórios, essas notícias todas, sobre um evento, por exemplo, um jogo de futebol. Vou lá, pego os dados sobre como foi o jogo, quem ganhou, né? Um fato, um acidente, né? Uma batida, eu pego os dados tudinho e vejo se é interessante para o público ou não. Ou ideias, alguém está pensando nisso, alguém está falando nisso. Então, jornalismo é isso. E aí, minha gente, a gente vai entrar noutra fase que já é essa aqui, o seguinte. Em algumas nações, os meios de comunicação de notícias são controlados pelo governo e não são um corpo completamente independente. Em algumas nações, em alguns países, né, esses meios de comunicação, esses veículos, fazem o que o governo quer, né? A gente está numa briga aqui no meio, no Brasil, aqui entre esquerda, direita, cada um querendo fazer do seu jeito. Cada um querendo fazer do seu jeito. Então, essa informação, esse jornalismo que nós pegamos ali atrás, né, nós temos que entender que nem sempre a gente vai divulgar o que a gente quer. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer? Em algumas nações, os meios de comunicação de notícia são controlados pelo governo e não são um corpo completamente independente. Quer dizer, você tem um veículo, mas o dono do veículo, ele é ligado ao governo. E aí o governo controla, só diz o que ele quer. E aí a gente chega, o jornalista com aquela ideologia de mudar o mundo, de modificar o mundo, e chega lá não pode fazer nada. Então é preciso que a gente se prepare para saber disso, ter noção de que nem todos os veículos de comunicação, em todos os veículos de comunicação, a gente não pode fazer o que quer. Pois bem, em outras nações, em outros locais, os meios de comunicação são independentes do governo, mas a motivação pelo lucro entra em tensão, em desacordo. Por exemplo, você pode não ser ligado ao governo, mas também o dono da empresa, e a gente está vendo muito isso no Brasil, né? Então, mas o dono da empresa não tem interesse de divulgar isso e aquilo, tá certo? O que eu estou dizendo para vocês que é preciso como profissional, para que vocês se preparem para entrar no mercado de trabalho, que vocês saibam onde vão pisar, tá certo? Em algumas nações, os meios de comunicação de notícias são controlados pelo governo e não são um corpo completamente independente. Em outras nações, os meios de comunicação são independentes do governo, mas a motivação pelo lucro entra em tensão, em desacordo. E aí, minha querida gente, a gente chega em radiodifusão. Muito bem, eu tenho as notícias, eu tenho o jornalismo, eu tenho a informação, os veículos de comunicação, e aí esses veículos, um é impresso, outro é televisão, outro é mídia, outro é rede social, mas tem a radiodifusão. E o que é radiodifusão? A radiodifusão é a transmissão de ondas de frequências que são moduladas e se propagam eletronicamente, eletromagneticamente através do espaço. Estou só enfeitando aqui, né? É um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvinte. Então, radiodifusão, basicamente, é um veículo que transmite pelas ondas que você pega num aparelhozinho de rádio, receptor, e agora na internet, e aí você tem essa informação.
E ele diz aqui que é um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvinte. Então a gente já entra numa outra fase aqui. Prestem atenção. A maioria. Se a maioria entra, então é um veículo popular. Se esse veículo é popular, então o público é heterogêneo. Se esse público é heterogêneo, desigual, se esse público é desigual, não é uniforme, então a gente já começa a afunilar para o que nós queremos. O que é? Radiodifusão é o veículo de comunicação popular. E aí eu pego o jornalismo, que é a coleta dessas informações, e levo para a radiodifusão. Quando eu chego na radiodifusão, eu tenho o radiojornalismo. Radiojornalismo é a prática profissional do jornalismo, daquela coleta de dados, né, com critérios, com análise, com interpretação, levado para o rádio. Então, o radiojornalismo é a prática profissional do jornalismo aplicada no rádio. Então, você está entendendo agora onde eu quero chegar? Radiojornalismo. Radiojornalismo é a prática do jornalismo no rádio. E agora nós vamos entrar na nossa cadeira. Professor, e o que é? Por que é que a gente está arrodeando aí para chegar no radiojornalismo? Radiojornalismo é o jornalismo do rádio. E o que eu perguntei no início para vocês, se vocês estariam aptos para assumir uma emissora de rádio ou um departamento de radiojornalismo, aquela pergunta a gente pode começar a responder agora. Não é? Apto a trabalhar em rádio. A primeira coisa que você tem que fazer para levar o jornalismo para o rádio é reconhecer que o rádio é um veículo diferenciado dos outros. Então, para que você seja bem-sucedido no radiojornalismo, é preciso que você saiba onde está pisando. Que veículo você está pisando? Para que público você vai falar? Quais as técnicas utilizadas? Quais os equipamentos que você tem que utilizar? Porque se você não souber disso, você não vai ser um bom profissional nunca. Aqui em Campina Grande, nós temos, no Brasil inteiro, mas nós temos isso, você tem o jornalismo. Hoje nós estamos na época tudo digital, tudo digital, tudo digital. Então nós temos, vamos colocar o telefone no ar. Aí vamos colocar no telefone de Brasília direto. Aí o cara fala de Brasília no telefone, é a coisa melhor do mundo. Aí você diz, e agora vamos ao bairro do José Pinheiro, botar o ouvinte no ar. Como é que existe isso? Se vocês prestarem atenção na transmissão de futebol das emissoras pelo Brasil inteiro, vocês vão ver que nós estamos há uns 20 anos atrasados. Eles transmitem como se estivessem no local do jogo. A nossa transmissão aqui é por telefone. A bola vai pro seu carro, bola quando tem o carro, uma qualidade horrível. Então, se você oferece uma qualidade péssima para o seu ouvinte, que é aquele que vai lhe pagar, que vai lhe dar audiência, então você não está respeitando o seu ouvinte. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? De dizer que você está preparado para trabalhar no rádio, você está preparado para atuar como diretor de uma emissora de rádio, é preciso que vocês conheçam as técnicas, o veículo, os públicos, para que você ofereça o melhor. Não é assim que a gente prepara uma vitrine? A gente prepara uma vitrine, bota o melhor. A melhor malha, o melhor manequim, sei lá, aquelas coisas bem bonitas, porque nós precisamos chamar a atenção. Então, quando a gente vai trabalhar em rádio, tá lá no jornal, tem tudo lá, você vai fazer o mesmo monte de coisa. Mas quando você vai trabalhar no rádio, você faz uma coisa. Eu quero oferecer a melhor qualidade de som.
a melhor gravação de áudio. Professor, como é que eu vou fazer isso? Nós estamos chegando agora nessa disciplina para ensinar como editar, como falar. Aí você fala, os locutores nas grandes emissoras, que pagam bem, porque, né, exigem também, falam bonito. Aí na nossa rádio... Por quê? Porque ninguém liga, não faz profissionalmente. Né? E isso nós vamos passar por aqui. Questão de dicção. Ah, professor, minha dicção é horrível. Tá horrível. Não, muita gente diz assim, professor, eu não gosto da minha voz. A minha voz é feia. Não existe voz feia. Não existe voz feia. Existe dicção horrível. Péssima dicção existe, né? Então, agora, nessa nossa disciplina, nós vamos passar por isso. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Uma coisa é você falar na rádio com o microfone dentro da boca. Microfone não é picolé. Microfone não é sorvete. Microfone é um instrumento para você levar a sua voz da forma mais bonita possível. Você precisa saber colocar, impostar a sua voz. Falar com brilho, com boniteza, com qualidade. Por quê? Porque você é um bom profissional. Você quer oferecer o melhor aos seus ouvintes. Tá certo? Aí o cara fala... Bicho, tem que aprender isso. Não é assim? O jogador de futebol, ele não treina bater falta, né? Neymar batendo falta. Bora, bota no penta, bota lá no ângulo e tal, bota lá. Treina. Tudo isso vai fazer parte do nosso curso. Tá entendendo? Então, como eu fiz essa introdução agora para vocês, eu vou agora passar para mostrar a nossa ementa. Tá bom? A nossa ementa. A história do rádio no Brasil. Essa história do rádio no Brasil vai ser... eu vou indicar apenas uns links para vocês assistirem. A história do rádio, como começou, a chamada época de ouro, né? E eu entrei no rádio em 1966, já faz um bocado de tempo, né? Nem seus pais eram nascidos. Muito bem. A história do rádio no Brasil. Aspectos sociais do rádio no contexto atual. Como é que o rádio está hoje situado? O rádio e as novas tecnologias da comunicação. Né? O que é que a gente usa no rádio agora? De primeiro, a gente falava no rádio, eu atendia cartas e mais cartas. Hoje já não é mais isso. Hoje o cara está interagindo comigo já pelo Face, pelo Zap, pelo Twitter, né? Instagram. É assim, né? Então, rádio e as novas tecnologias da comunicação. É preciso que você saiba disso. Porque se você chegar lá numa empresa para tomar conta da empresa e não souber disso, está desempregado, vai voltar. Rádio web, implicações ético-ideológicas inerentes ao jornalismo radiofônico, né? Esse negócio das ideologias, a gente vai passar por isso. Jornalismo de rádio e participação popular. Como é que a gente faz? Eu tenho um senhor aqui que um empresário que alugou, como é que diz? Arrendou uma rádio. E a primeira coisa que ele fez foi proibir tocar música popular na rádio. Gente, o que é isso? Você está no veículo do povo, aí você proíbe tocar a música do povo, você quer falar para quem então? Claro que não deu resultado e ele afundou-se, né? E ele alugou a rádio para ser candidato. Não teve nada, não atingiu, desprezou as qualidades da rádio. A linguagem radiofônica e a sua penetração nas camadas sociais, novas linguagens, tendências e possibilidades tecnológicas, o jornalismo do contexto da mídia radiofônica, jornalismo de rádio e sua importância para a constituição dos regionalismos culturais, o radiojornalismo e suas técnicas. É isso aqui onde nós vamos nos deter mais, nos ater a isso. Dimensões práticas da mídia. Mas, basicamente, isso vai ser uma pergunta do meu questionário que eu vou passar para vocês. O radiojornalismo e suas técnicas. Qual a importância do uso dessas novas técnicas? Tá certo?
E aí nós vamos passar para fechar aqui, para a gente não ficar muito longo, porque depois eu passo os exercícios para vocês. Então eu digo aqui agora radiojornalismo. Eu não posso fazer uma aula muito cansativa, longa, porque eu quero fazer várias aulas. Muitas aulas, várias, e mostrando detalhes para vocês, tá certo? Ensinando e mostrando aqui. Muito bem, nós chegamos aqui ao radiojornalismo. Produção em rádio. Vamos nos deter nesse cada assunto desse. Produzir em rádio. O que é produzir em rádio? Né? Como produzir? O que é que a gente faz? Volta para aquela história de dizer a qualidade do som. Vamos produzir com qualidade, né, gente? Você lembra da Globo, quando ela assumiu o poderio? Era qualidade Globo. Né? Era qualidade Globo, o padrão Globo de qualidade. Foi quem derrotou, na época que a Globo estava surgindo mesmo, pegando o pique mesmo, em nível nacional. Eu trabalhava na Rádio Tupi, Diários Associados, né? Diários Associados, Rádio Borborema, Rádio Cariri. Eu era dos Diários Associados. E nós deixamos a Globo tomar a frente com o padrão de qualidade. A gente levava de todo jeito. Quando a gente cuidou para cuidar do padrão, aí houve aula de dicção para os locutores no Brasil inteiro, da Rádio Tupi, e aí já era tarde, a Globo já tinha subido. Pauta, reportagem, redação, sonoplastia, edição de notícias radiofônicas, roteirização, direção e apresentação de programas de radiojornalismo. Aê! Tá vendo aquilo que eu disse para vocês? Vocês estão aptos a serem diretores, se forem contratados? Então essa cadeira vai mostrar para vocês direção e apresentação de programa de radiojornalismo. Procedimentos práticos da captação, redação e veiculação de informações em radiojornal, reportagens e suas características, criação de programa jornalístico de pauta e apresentação, da pauta à apresentação. Tudo isso a gente vai passar. Produzir programas de rádio de maneira correta e crítica, refletir sobre a ética e aplicá-la na atividade jornalística. Muito bem? E aí a gente fecha isso aqui dizendo: nós vamos conhecer características, estruturas, funções, linguagem do meio radiofônico, identificar e aplicar normas, selecionar notícias, elaborar roteiros, conhecer e aplicar técnicas de locução. Aí também, esse é um detalhe que eu quero também dar ênfase com vocês: produzir vinhetas para a rádio, conhecer e aplicar técnicas de locução, aquela questão da dicção, estruturar, produzir conteúdo, editar, dirigir e apresentar programas jornalísticos para a rádio. Eu quero dizer para vocês que não só a questão do jornalismo, né, produzir conteúdo, editar, dirigir, apresentar programas jornalísticos, mas também programa de uma forma geral. Geral, né? Não só jornalístico. Porque se for só o jornalístico, você vai para um segmento. Vamos dar uma geral. Então, produzir um programa musical, que pode ser programa de variedade, que nós chamamos programas ecléticos. Então, nessa passagem, tudo é para isso. Eu vou mandar, dessa primeira aula, uns questionamentos para vocês começarem a responder. E a cada aula que eu faça, eu mando o questionário para vocês. Eu estou mandando essa matéria agora, vou mandar essa videoaula para vocês agora, e em seguida ainda, daqui para sábado, eu mandarei o questionamento para vocês, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham entendido, um pouquinho minucioso agora, porque eu tive que fazer a apresentação, mas depois a gente vai dar uma dinâmica maior, e vocês vão ter a oportunidade de me ouvirem lendo o texto, fazendo principalmente esses setores mais chamativos do rádio. A questão da dicção, a questão do uso de equipamento, a questão de locução e uma coisa interessante, quem trabalha em rádio. Grande problema de nós que trabalhamos em rádio é inibição. Inibição. Essa tal da inibição mata a gente. Já vi aluno que chegou para mim: professor, olha, eu faço qualquer coisa, só não boto para falar. Então não pode, em rádio você não pode, né? Nós somos artistas, tá bom? Um abraço, um beijo, um abraço forte para cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Eu sou Marcilão Gonzaga.